Bom dia, tudo bom? Hoje eu gostaria de começar uma série de breves reflexões sobre do porquê sinto falta da igreja. Quero dividir esse pensamento, essa reflexão em pelo menos 7 razões. Vou dar 7 razões, pelo menos, por que eu sinto falta da igreja. Primeiro, por que sinto falta da igreja? Porque na igreja eu aprendi o verdadeiro significado de igreja, o significado na essência da palavra igreja. Não é só templo, paredes, não é só uma reunião qualquer como num clube social. Aliás, esta palavra ela era muito nova na época para os cristãos. Foi uma palavra tomada emprestada, palavra original eclésia, ou eclesia, como alguns preferem chamar. A palavra significava literalmente o ajuntamento de pessoas e não havia nenhuma conotação religiosa, nenhuma conotação no sentido religioso, não havia isso. Era um ajuntamento de pessoas que se davam o nome de eclesia. A partir daí, e por várias vezes no Novo Testamento, nós vamos observar essa palavra sendo usada. Cerca de 90 vezes ela é usada. E quando na maioria das vezes ela é usada para falar a eclésia que está em determinada cidade, a eclésia que se reúne em determinado lugar, está querendo fazer menção de um ajuntamento de pessoas específicas, um ajuntamento de pessoas que tem um objetivo comum. O objetivo comum para aquelas pessoas, nesse caso, era estar conhecendo a pessoa daquele que era o mestre por excelência, aquele que havia deixado um legado para a vida deles, Jesus Cristo. E quando essa palavra começa a ser falada, ela começa a ser disseminada. Não havia templos naquele local para as pessoas pensarem em igreja como sendo um local específico. Mas a igreja ela se tornava universal, ampla e restrita, no sentido de que onde houvesse um ajuntamento de pessoas que pudesse estar pensando sobre aquele que havia dado a sua própria vida para que eles pudessem estar ali reunidos, ali estava a eclésia de Deus, a igreja de Deus. Então eu sinto falta, primeiramente, da igreja por conta desse ajuntamento de pessoas que foram salvas e alcançadas em algum momento da sua história por Jesus Cristo. Sinto falta da comunidade dos salvos. Salvos não perfeitos, imperfeitos, é verdade. Salvos no sentido de terem sido alcançados, de serem agraciados pelo grande amor de Deus, sem nenhum merecimento, sem ter mérito algum, não porque fazemos coisas para sermos melhores, mas simplesmente pela bondade, misericórdia e graça divina fomos alcançados. Sinto falta da igreja porque foi ali que eu aprendi e continuo aprendendo que não sou perfeito, que tenho falhas, tenho erros, e à medida que vou me reunindo com outros no ajuntamento de pessoas salvas, vou aprendendo também que posso me aperfeiçoar, posso melhorar, posso não ser perfeito hoje, mas amanhã, através do olhar observador, enquanto no ajuntamento das pessoas, posso melhorar e ser melhor do que hoje. Sinto falta dessa comunidade que, mesmo não sendo perfeita, aprendi e continuo aprendendo
a conhecer o Senhor da igreja, a conhecer aquele que tem o domínio total da igreja. A igreja que às vezes denominamos igreja como denominação ou instituição religiosa, sempre costumamos apontar como sendo a igreja do pastor fulano de tal, do irmão fulano de tal, da denominação tal. Mas a igreja que eu sinto falta, a igreja que o meu coração tem vontade de rever outra vez, o ajuntamento de pessoas, é aquela igreja onde há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. É dessa igreja que sinto falta. Sinto falta da igreja porque sinto falta de estar aprendendo com outros imperfeitos que aquele que é perfeito, mesmo com toda a sua perfeição, foi capaz de doar a sua vida. E por isso eu aprendo na igreja o valor do amor, eu aprendo na igreja o valor da entrega, eu aprendo na igreja o valor da graça. Eu sei que não sou perfeito, mas eu sei que pela graça de Jesus tenho a oportunidade de crescer, tenho a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Por isso, a minha primeira razão, porque sinto falta da igreja, é porque eu aprendo o real significado da palavra igreja. Jesus, quando esteve com seus discípulos, disse o seguinte para Pedro, para os seus discípulos. Aliás, fez um questionário, fez uma pesquisa de campo com eles. Quem dizem que eu sou? Os discípulos responderam. Uns dizem que tu és Elias, um dos profetas. Dizem muita coisa a teu respeito. Pedro, sempre Pedro, se levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Pedro estava dizendo, enquanto outros pensavam em tanto outros profetas, tantas outras respostas, Pedro foi direto em dizer que Jesus era o Filho de Deus, portanto, o Messias prometido a todo aquele povo de Israel. Jesus então disse para Pedro: Pedro, você respondeu bem, porque isso você não aprendeu nos livros, você não aprendeu com algum professor. Isso você recebeu do próprio Deus, do meu Pai. E por essa tua palavra, eu vou constituir esse grupo de pessoas que vão crescer e vão avançar, e ninguém poderá impedi-los. Jesus usa então a expressão: as portas do inferno não poderão prevalecer contra a minha igreja. Ele usa então a palavra eclésia, o ajuntamento de pessoas, ou seja, não é uma pessoa que vai invadir as portas do inferno, não é uma pessoa que vai caminhar e vai romper as barreiras do inferno. É o ajuntamento de pessoas que creem que Jesus é o Filho do Deus vivo que vencerão essa batalha. Que Deus possa abençoar-nos nesse dia, onde a gente possa estar aprendendo o valor da igreja. Por que eu sinto falta da igreja? Primeiro, porque eu aprendo o valor do significado da palavra igreja. Até mais.